Querer saber o sexo do bebê é algo muitas vezes comum entre os pais. Para poder adiantar o enxoval, comprar com antecedência, ajeitar o quarto, né, do bebê, por uma questão de curiosidade ou até para satisfazer um desejo, uma necessidade, né, uma vontade de ter menino ou menina. E isso hoje em dia é possível. Se você quiser saber como, continue assistindo que eu vou te explicar. E aí pessoal, beleza? Sou o professor Elcio Balda de Biologia e hoje a gente vai entender como você fazer para nascer menino ou para nascer menina. Você pode sair da margem de 50%, a margem genética, para 80% ou mais de chance de você acertar qual vai ser o sexo do bebê. Para isso você pode ir a uma clínica, você vai pagar, vai gastar uma grana, né, fazendo a reprodução assistida ou fazendo no conforto do seu lar, 0800, contanto que você faça sexo no dia certo, na posição certa e comendo os alimentos que vão influenciar para nascer um menino ou uma menina. Tudo isso conta. Antes de mais nada, né? Se você não está inscrito, já se inscreve aí no canal para acompanhar também os próximos vídeos, ativa aí o sininho aí das notificações. Você que já está inscrito, você que não está, dá um like aí também e compartilha, né, para passar essa informação a outras pessoas. E vamos lá, sem mais delongas. Vou falar primeiro da questão do que é necessário a gente entender como é que é definido o nosso sexo. Muitos pais, homens que eu estou falando, acreditam que é culpa da mulher por não nascer um menino ou uma menina. Isso aí, culturalmente, muitas vezes até foi motivo de separação. Ah, você tem que me dar uma menina, tem que me dar um menino. É ele quem tem que dar isso. Quem determina o sexo é o homem. Quem determina o sexo é o espermatozoide do homem. Como assim? Nós, homens, nós temos em nossas células cromossomos. A gente herdou esses cromossomos que guardam informação genética que veio do pai e da mãe. Então, nós recebemos, homens e mulheres, recebemos cromossomos que vieram do pai e cromossomos que vieram da mãe. Na nossa espécie humana, a gente recebeu 23 do pai e 23 da mãe. Então, eles se juntam e formam 46. Então, eu tenho 23 pares, no total 46. O par 1, par 2, par 3, par 4 e assim vai. Quando chega no par 23, que a gente chama, observa aí a imagem. O par 23, em nós, homens, ele é chamado de XY. Qualquer célula daqui do corpo, célula somática, eu vou encontrar X e Y. No espermatozoide, eu posso mandar ou a metade que vai ter o X ou a metade que vai ter o Y. Então, eu posso mandar um espermatozoide carregando o X ou o Y. A mulher, observa aí a imagem. Na mulher é a mesma coisa. Em qualquer célula somática, ela vai ter 23 pares, que são 46. Só que o último par, 23, é sempre XX, sempre, eu estou falando das condições normais, né? De não ter havido alguma mutação, alguma alteração genética aí. Quando ela for formar os gametas, os seus óvulos, né, o ovócito, ela vai produzir ou um óvulo com X ou um óvulo com X. Então, quem dá a segunda opção somos nós. Observa aí o quadro. Se eu separar esses cromossomos aí durante a formação dos gametas, a mulher ou manda X ou manda X, o homem ou manda X ou manda Y. Quando eles forem se unir aleatoriamente, e eu posso influenciar isso aí, se eu mandar X com X, menina. Se eu mandar X ou com aquele outro, menina de novo. Mas se eu mandar o Y com X, menino. Se for esse Y com outro X, menino. Então veja que é meio a meio. Mas você pode tomar algumas posturas, algumas ações externas podem influenciar nisso. Ou mexendo lá no laboratório, ou mesmo com alguns comportamentos que a gente vai ver aqui na nossa aula. Ok? Então quem determina o sexo é o espermatozoide. Pare com aquela conversa de acusar a mulher. Só que você pode tomar posturas que, trabalhando em equipe, você e sua parceira, para ter um filho, vocês vão sair dessa margem de 50%, de meio a meio, para ampliar para qual sexo você quer. Então vamos lá começar pelo laboratório, é rapidinho, depois a gente vai para a parte mais gostosa, a parte mais interessante, que é aquela parte natural. Então no laboratório a gente pode fazer a reprodução assistida. O que é reprodução assistida? É quando você vai escolher
qual vai ser o sexo do seu bebê. Isso já pode ser feito até para escolher cor de olho, por exemplo, para evitar que doenças ali apareçam. Você faz a seleção. Ou você faz a seleção do embrião ou a seleção do espermatozoide, basicamente. A seleção do embrião, a gente chama isso de... a gente pode fazer a fertilização in vitro. Eu vou selecionar qual embrião eu quero, com o sexo que eu quero e faço um implante no útero da mãe. Ou eu posso selecionar o espermatozoide e levar esse espermatozoide para dentro de um óvulo, o espermatozoide que eu quis, e implantar de novo na mulher. Então, alguns países permitem que isso aconteça naturalmente, facilmente, cor de olho também. No Brasil não. O Conselho Federal de Medicina estabelece restrições para que seja feita só a escolha do sexo do bebê em caso da possibilidade de transmissão de doença. Então, por exemplo, naquela família existe muito casos de alguma doença ligada ao cromossomo X. E acontece muito mais facilmente em homem, porque ele só tem um. É mais difícil acontecer a mulher porque ela tem os dois, vamos dizer. Então é fácil ele poder fazer a escolha do sexo do bebê levando em consideração isso. Algumas síndromes ligadas ao X, algumas microdeleções que aparecem na família. Então deleções é tirar. Às vezes naquela família é comum aparecer falhas no cromossomo Y, né, nos meninos, e eles terem problemas. Então casal, eu prefiro ter um menino, uma menina. Porque os meninos aqui quase todos tiveram problema. Então isso aqui é permitido, excepcionalmente nesses casos. Né? Isso foi discutido pelo Conselho de Ética Médica e eu sou favorável também a isso, porque a gente não sabe como é que vai ser no futuro isso daí. Mas tem países que acontece, é só vir, pagou, faz. Ok? Independente da possibilidade de haver doenças aí. Ou para reduzir a possibilidade ou os riscos de a criança ter essa doença. O que é uma seleção genética também. Então, no embrião a gente vai fazer o seguinte: junta o espermatozoide do cara com o da menina, da moça, da mulher. Juntaram vários ali. Eles vão fazer no 5º ou 6º dia uma biópsia daquele embrião. Tem várias células, é o estágio que a gente chama de blastocisto. Ele vai tirar uma célula, vai analisar o cromossomo e ver, XX, quer menina, pai, mãe? Quero. Aí faz um implante nela. Se for menino, a mesma coisa. Os embriões que não foram selecionados, eles podem ser congelados, podem ser doados para outro casal que tem infertilidade, né? Inclusive outros países fazem por isso, porque tem casal infértil, casais homoafetivos, muitos abortos que acontecem ali naquele casal e vão usar essa técnica. Ou para pegar o embrião e deixar lá para estudo. Acontece essas duas formas, o que gera também controvérsia do ponto de vista ético, moral e religioso. Mas a gente não vai entrar nesse campo agora. Para o espermatozoide é a mesma coisa. Só que ele vai selecionar o espermatozoide. Qual é o espermatozoide que ele vai querer? O Y ou o X para introduzir na mulher. Lembrando, se eu botar X, menina. Se eu botar Y, menino. Então como é que ele faz isso? Sabe-se o seguinte: os espermatozoides que carregam o cromossomo X, eles são mais densos, mais pesados, têm mais matéria. São mais lentos, por consequência, mas, no entanto, eles são mais resistentes. Os Y são menores, são mais leves, né? São menos densos, são mais ágeis, mas são menos resistentes. Então, quando eles colocam lá o esperma do cara que ele coletou, imagina lá, o cara ejaculou e ali pode conter, imagina você, de 200 a 400, chuta um valor, milhões de espermatozoides. E a gente ganhou essa guerrinha aí. Imagina a competição como não foi. Por acaso ou destino, não sabemos, né? Para a ciência isso é ao acaso. Mas imagina a vitória que é competir no vestibular contra 300 milhões de concorrentes. E você chegou na frente. O X ou Y. Então, quando eles fazem a centrifugação, bota o sêmen do cara dentro de tubo de ensaio e centrifuga. Ele fica girando a uma velocidade e os mais densos vão para o fundo, os mais leves ficam na superfície. Então ele pega e coleta. Esses da superfície aqui com a margem de acerto que não é 100%, né? Mas aumenta muito. Aí eles colocam lá no óvulo e implantam na mulher.
ou já podem lá fazer a introdução desses vários espermatozoides lá o mais próximo possível ali do colo do útero, para que ele faça a sua jornada e chegue lá nas trompas. E, logicamente, também controvérsias religiosas, políticas, morais, né, éticas, mas outro campo. Beleza, entendeu? Quando a gente entende que o X é mais pesado, mais lento, mais resistente, e o Y é mais leve, mais ágil e menos resistente, a gente já pode ir para o campo do sexo em casa, da questão da, vamos dizer assim, do método caseiro, do método natural. Para alguns cientistas não funcionam, para outros funcionam, mas carecem de alguns estudos científicos mais aprofundados, porque existem poucos, mas existem estudos. E dos métodos que eu vou falar, uns são aceitos até por ginecologistas, obstetras, médicos, né, especialistas aí em fertilização, e outros, né, ficam meio assim. Eu vou colocar para vocês, o importante é que você faça um estudo juntamente com eles também, para poder aumentar a sua chance. Então, em casa, primeira coisa, o dia. A mulher tem que saber o seu ciclo menstrual, isso é coisa que ela deve aprender desde a adolescência, e tem que tentar entender pelo uso da tabelinha se ela tem um ciclo menstrual regular ou irregular. Sabendo esse ciclo menstrual dela, ela consegue ter 33, 40% de chance de acertar isso daí. Ou ela pode ir numa clínica, né, um médico, um ginecologista e fazer alguns exames, como uma ultrassom endovaginal, ou usar o método de alguns aparelhos digitais que você compra em farmácias e consegue fazer a detecção do dia da sua ovulação, medir as taxas hormonais aí, ou até exames hormonais para saber o pico aí do LH. Então eu não vou explicar aqui quais são os sintomas da ovulação, vou deixar o link aí na descrição para você perceber quais são os sintomas, né? Questão do muco, questão do aumento da temperatura, dos seios mais doloridos, daquela dor abdominal, que o pessoal chama de dor do meio, o aumento da libido, que é o desejo sexual, que ocorre aí perto do dia da ovulação. Vou deixar uma descrição sobre isso e você fica ligado, ou ligado também, porque é importante os dois. Então, o ciclo menstrual, ele é o período em que começou a menstruação e começa a outra. Então, se você começou sua menstruação no dia 1º, quando vier a próxima, digamos que ela veio no dia 29. Então, o dia da sua ovulação, ele vai ser mais ou menos no meio. Ou seja, não foi de 28 dias? Você vai fazendo isso aí, você vai contando lá na tabelinha. Opa, esse mês demorou 28 dias, o outro mês demorou 30, o outro mês 28, o outro mês 29. Você vai criando uma média. Você sabe que seu ciclo é regular. Opa, então meu ciclo ficou definido que ele é em média 28 dias. Você vai estar ovulando no dia 14, entre o 12 e o 14, nessa faixa. Você ciclo menstrual é de 30 dias, de 30 em 30 dias você menstrua. Seu período de ovulação mais provável ali é no meio, 15, com 15 dias depois que você iniciou a menstruação. Sabendo disso, você vai fazer a escolha de fazer sexo no dia, um pouco antes ou um pouco depois, para ter menino ou menina. Então vamos lá. Melhor também você pode fazer isso com o médico, como eu já falei. Mas vamos lá, o seu ciclo menstrual é de 28 dias, você está ovulando com 14 dias. E digamos que aquele seu dia é numa sexta-feira. Se eu sei que os espermatozoides, quando eles vão naquela corrida, imagina que os espermatozoides são como pessoas. E vamos chamar de espermatozoide masculino, né, carregando o cromossomo Y, ou o X de feminino. Eles não são do mesmo tamanho, já não são do mesmo peso, são diferentes, como a gente é ao mesmo tempo, tão diferente e tão igual, né? Como diz até na música aí do Engenheiros do Havaí. Então, você vai ter espermatozoide 7, 8 vezes maior do que um, mais forte, mais resistente, mesmo entre os X, isso varia. Quando eu mando o espermatozoide, os milhões, os Y vão na frente, são os mais ligeirinhos. Enfrenta os primeiros obstáculos. Que obstáculo? O caminho longo. Ele vai sair da entrada da vagina, tubo, né, o canal vaginal, chega no colo do útero, chega no útero para ir lá para as trompas. E a mulher está ovulando desse lado, aí o monte foi para esse lado.
deu mal. Se ele veio para cá, ainda vai ter a condição dele ter chegado no tempo certo, de ter chegado com resistência para poder penetrar o óvulo e fazer a fecundação, se unir os núcleos ali. Se eu sei que o Y é menos resistente e ele pode chegar antes do óvulo estar, eu vou fazer sexo, se eu quiser menino. Então, se a pessoa quer ter menino, então ele vai fazer sexo no dia mais perto da ovulação, que é o dia mais provável de o óvulo estar. O óvulo é produzido pelo ovário, liberado pelo folículo, né? E ele fica lá nas trompas, aguarda um tempinho ali. E ali ele fica esperando. Se o espermatozoide Y, com Y, a cromossomo Y, chegar e não tiver esse óvulo, pode ser que ele não aguente o tempo e morra. Aí chega depois o X, o X chegou depois, ou chegou igual, aí fica lá os dois, vamos lá, vamos ver quem aguenta mais. Eu estou aqui, beleza, tem um gás aqui. O Y morre, forma o óvulo e o X, menina. Então, se você quer ter menino, você vai ter relação sexual no dia da ovulação ou 2 dias depois. Porque é fácil dele alcançar o óvulo. Então, imagina, a mulher vai ovular hoje, daqui a 12 horas. Ela faz várias vezes naquele dia, sexo na relação, e aí, o óvulo chegou, ele fica aliviado, a fecundação demora mais ou menos uns 48 horas, 72 em média. E aí, estou aqui, cheguei primeiro do que o X, ou está na frente do X, e aí o óvulo chegou, ele te consegue. Se a mulher quer menina, ela faz sexo antes. Então, ela vai estar ovulando na sexta, ela faz sexo 2 dias antes, na quarta. Porque quando eles chegarem, o óvulo só vai chegar na sexta. Aí os Y vão morrer e o X continua e vai dar menina. Ok? Entendeu? Com relação à posição. Então, com relação à posição é bem interessante. Se eu sei que o Y é menos resistente, eu tenho que colocá-lo o quê? Mais longe ou mais perto? Ele é menos resistente, ele é mais fraquinho. Vou botar ele no local onde ele enfrenta menos obstáculos. Vou colocá-lo aqui mais perto do colo do útero. Então, você vai entender que para enfrentar menos acidez, né, menos caminho, ele vai ter que ser colocado mais perto do colo do útero com uma penetração mais profunda. Se você quer menina, vai ser a penetração mais rasa. Como assim? Na hora do cara ejacular. Ejacular é liberar o sêmen. Se eu liberar o sêmen aqui mais distante, olha quanto o Y vai andar aqui, colo do útero, né, vagina, colo do útero para chegar nas trompas, onde vai ocorrer a fecundação. Então, pode morrer. Lembra que eles são menos resistentes? Então, você vai procurar posições onde a penetração seja mais profunda e que o camarada ejacule nesses momentos de penetração mais profunda, para o Y ter mais vantagem e assim você ter menino. Aí eu quero menina. Então na hora do cara ejacular, ele deixa o pênis mais fora, ou fica numa posição de menor penetração, para que os Y caminhem, mas morram no meio do caminho e favoreçam a chegada dos X, que são mais resistentes. Eu não vou entrar em detalhes aqui, né, nas posições, não vou dar aula de Kama Sutra, nada a ver. Mas assim, a mulher, o cara, o parceiro dela sabe aquelas penetrações onde ela está sentindo mais internamente ou mais para fora. Então, vocês vão olhar aí as posições, papai e mamãe, por trás, por cima, aquelas que são mais adequadas nisso. Dá uma pesquisada aí que você consegue, para a gente não perder muito tempo também aqui. Outra coisa interessante, se a mulher, como ela tem o pH vaginal ácido, o pH vaginal da mulher em média 3,5 a 4,5. A gente tem uma escala de pH para medir o nível de acidez das substâncias, né? A gente tem acidez. Todas as substâncias que têm uma medição de pH que varia de 0 até abaixo de 7, a gente diz que é ácido. Né? Acima de 0, abaixo de 7. Se está em 7, é neutro. De 7 para 14 é alcalino ou básico. Então, quanto mais baixo de 7, quanto mais perto do 1, mais ácido. Quanto mais para cima, menos ácido. Se eu botar o espermatozoide no meio muito ácido, eles morrem mais. E os Y morrem primeiro. Se eu botar esses espermatozoides num pH no meio, onde o pH está menos ácido, mais perto do 7, né? Mais para cima
do alcalino aí chegando, favorece a chegada dos Y, porque eles vão enfrentar menos obstáculos no meio dessa acidez toda aí que eu estou falando. Então, não é esse método muito comprovado pela ciência, até, né, tem algumas dúvidas aí quanto a essa questão da posição que eu falei. Da ovulação, sim, é bem aceito. Quando eu vou colocar, então, se eu ejacular antes da mulher ter um orgasmo, digamos que quando a mulher está fazendo sexo, digamos não, né? Quando a mulher está fazendo sexo, ela demora para se excitar, né? A mulher não é um forno de micro-ondas, ela é um fogão a lenha. O cara tem que ir gradativamente lá no joguinho, nas preliminares, para isso acontecer, sem pressa. Se ela estiver muito excitada, veja que eu diluo a acidez, porque as glândulas produtoras de muco ali na região do colo do útero liberam essas secreções lubrificantes para facilitar a entrada e a saída do pênis e também vão diluir o meio ácido. Se ela tiver um orgasmo, mais ainda. Então, se a mulher tem um orgasmo, a mulher tem um orgasmo antes do cara ejacular e o cara percebeu, ela já teve um orgasmo, agora eu vou ejacular. O meio ficou menos ácido, menino, para nascer. Se ela não quer menino, eles querem menina, ela vai retardar essa ejaculação, ou melhor, esse orgasmo, né? Ela vai retardar esse orgasmo, ou de repente nem tem, ela diminui um pouco o grau de excitação, né? De lubrificação, para que o espermatozoide seja lançado em um pH mais ácido, em um meio mais ácido, e favoreça a morte dos Y para nascer menina. Então, se quer menina, ela não tem um orgasmo, ou tem depois dele. Se quer menino, ela tem um orgasmo antes dele, ok? Com relação à alimentação, então veja que o pH aí funcionou, né? Com relação à alimentação, a alimentação basicamente é para influenciar também na acidez. Como eu já disse, a mulher tem uma vagina, o pH vaginal em 3,5, 4,5, isso é bom para matar bactérias, inclusive mata os espermatozoides, né? Então imagine o seguinte, se a mulher faz uma dieta com muito carboidrato, com muita glicose, né, alimentos, massa, pão, arroz, batata, inhame, bolacha, biscoito, pizza, lasanha, torta, sorvete, doce, chocolate, ou seja, muito carbo, hipercarbo, ela vai fornecer muita glicose para as células, vão chegar do sangue para as células, né, para os tecidos, e lá na vagina existem micro-organismos, existem bactérias do bem e do mal. Entre essas bactérias nós temos os bacilos, que são bacilos nesse caso do bem, que a gente vai falar, são os lactobacilos. Existem uma ou mais espécies aí, umas 3 espécies de lactobacilos, que quando eles estão em grande quantidade, eles competem, eles competem para evitar que bactérias do mal ou fungos, né, causem algum problema de corrimento, de ardência, de infecção ali na vagina. Então, se eu disponibilizo muita glicose, porque você comeu muito carboidrato, cresce muito lactobacilo, não é aquele lactobacilo que a gente toma que tem lá no iogurte, não, é diferente, né? Inclusive, a mulher pode até tomar uns lactobacilos chamados em cápsulas, lactobacilos acidófilos, para aumentar o crescimento desses lactobacilos do bem aí. Então, se eles crescem muito e comem muita glicose, eles vão liberar um ácido lático. Olha o ácido aí. Então, se tem muito ácido lático, mata o Y, vai favorecer menina. Se a mulher quer menina, ela vai fazer uma dieta com muito carboidrato alguns dias antes e no dia da ovulação, para fazer um aumento aí da acidez e matar mais os Y, dificultar a vida deles na jornada. Também, muito interessante, isso aí tem métodos científicos confirmando isso daí. Aumentar a ingestão de alimentos ricos em cálcio e magnésio, principalmente o cálcio. O magnésio, né, tem algumas contestações aí, mas no cálcio já foram feitos vários estudos, inclusive com mais de 80% de mulheres que fizeram a dieta com aumento de cálcio ter uma menina. O que são alimentos ricos em cálcio? Você pode colocar aí os laticínios, né, leite, queijo, iogurte, ovos, sardinha, brócolis, feijão branco principalmente, lentilha, grão de bico, castanha, amendoim, são alimentos ricos em cálcio, né? Caso você não possa comer alguns laticínios por intolerância à lactose e tal, mas
tem outras fontes de cálcio. Então aumenta a fonte de cálcio, menina, e de magnésio também. Esses alimentos aí muitos têm. Para você ter menino, você vai baixar a ingestão calórica, porque você disponibiliza menos glicose, menos lactobacilos, baixa a acidez, isso aí nos dias que se antecedem à ovulação. Obviamente, você tem que procurar um especialista, um nutricionista, para saber se você tem alguma comorbidade, né, alguma doença pré-existente que pode lhe dar um problema. Se você tiver, por exemplo, diabetes, você está doido, né? Você vai ter um piripaque, um treco. Então, salva aí as doenças, ressalvando as doenças aí, para dizer que eu estou querendo matar o povo. Se eu colocar, então, uma dieta low carb, né, aí eu tenho problema de hipoglicemia. Você tem que estar com o seu nutricionista, com o seu endocrinologista aí, por favor, né? Vamos ao bom senso. Então, eu vou fazer uma dieta low carb, ou eu posso aumentar a ingestão de sódio e também de potássio. Quem são os alimentos que vão ter muito sódio, que é o Na, né? O símbolo dele? São os alimentos salgados. Obviamente, se eu tenho hipertensão, eu não vou fazer uma doidice dessa. Os alimentos com muito potássio, a gente pode destacar aí a banana, né? A ameixa também, a aveia. Você vai procurar o seu nutricionista ou dar uma pesquisada para não perder muito tempo aqui falando. Entenderam? Então, para menina, muito cálcio. Para menino, muito sódio, muito potássio. Para menina, aumenta a ingestão de glicose. Para menino, baixa a ingestão de glicose. Tem médicos que vão discordar dessas teorias. Mas se você unir as três, certamente você sai da margem de meio a meio, de 50%, aquela margem genética que a gente estava falando. Lembrando, de novo, gente, se você tem problema de hipertensão arterial, problema de hiperglicemia, quer dizer, glicose alta no sangue, ou hipoglicemia, você não faça isso sem consultar um especialista. Vá procurar o seu nutricionista, basicamente vá fazer uma consulta com o ginecologista para ver se tem alguma dificuldade de ovulação, se o parceiro também tem, e se tiver alguma doença aí também. O exame de sangue já ajuda muito também quando você vai conversar com o seu médico. Então, gente, é isso. Eu espero que tenha conseguido passar um pouco de informação para vocês. Se tiverem dúvida, podem mandar aí sugestão, né, alguma crítica também. Se falei coisas erradas, podem corrigir, a gente está aqui para aprender, e o pouco que eu aprendi estou tentando passar para vocês. E lembrando o seguinte, que independente do sexo que venha, o seu bebê, a sua criança, o importante, né, a gente sabe é que ele venha com saúde e que seja recebido com alegria, com felicidade dentro do lar. No mais, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve, dá um like aí, compartilha de novo. Agradeço por você ter continuado até aqui assistindo e passe isso para frente, porque muita gente desconhece dessas técnicas caseiras que ajudam, não dão 100%, mas ajudam muito. E em alguns casos passam de 80%. Ou, se conseguir ter grana, vai para uma clínica aí, fazer uma reprodução assistida usando a FIV, né, que é a fertilização in vitro, ou a seleção de espermatozoide, para você ter aí uma chance maior de conseguir ter seu bebê, caso tenha algum problema de infertilidade. Dentro dos casos do Brasil, você diminuir a chance dele nascer com a doença associada à cromossomo X ou Y. Beleza? Tamo junto, um beijão, até a próxima, valeu!